Estamos aqui mais um domingo, pela graça de Deus. Louvamos ao Senhor pela possibilidade de nos reunirmos enquanto igreja, por vivermos ainda num país onde há liberdade religiosa, porque outros países cristãos têm sido perseguidos pela fé. E muitos estão pagando um alto preço por professar a sua fé em Jesus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre professar a fé em Jesus, mas sobretudo se render aos pés de Jesus enquanto escravos de Jesus Cristo. O pastor Isaías esteve pregando no acampamento em Sorocaba, na sexta, no sábado, e hoje está pregando lá na igreja de Sorocaba. Por isso, estamos sentindo falta dele aqui hoje. Conversei com ele hoje à tarde, ele já mandou aquele abraço. E com certeza está sendo instrumento de bênção lá em Sorocaba. E hoje eu vou ministrar a palavra e gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 6, de 15 a 23. Gui, puxa para mim a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, por favor. Eu vou usar essa tradução que eu achei muito interessante a hora que eu estava estudando, lendo algumas outras versões. Eu gostei bastante da versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Não tem? Não tem problema. Então eu vou ler aqui para vocês. Vocês podem acompanhar pelo telão. Vai mudar pouca coisa, mas é que algumas palavras vão fazer a diferença no sentido que a gente quer trazer para o texto hoje. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora vocês têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Que o Santo Espírito de Deus possa usar esse servo aqui para falar o coração de vocês essa noite, através dessa palavra que tem constrangido os nossos corações nos estudos durante a semana, eu, minha esposa, os amigos com quem temos compartilhado algumas palavras, e que seja Ele falando, em nome de Jesus. Amém? Legal. Gente, nosso relacionamento com Deus e com o pecado
pode ser comparado com uma situação de escravidão. Situação essa que no contexto bíblico, no mundo bíblico, era muito comum. Uma época onde haviam guerras e a dominação muitas das vezes era pela força. Escravos eram aqueles que em algum momento se renderam ao senhorio daquele que o dominou. Então, aquele que é mais forte dominou aquele que é o mais fraco. E aquele que é o mais fraco se tornou escravo. Então, nesse caso, nós podemos pensar na rendição, essa palavra de se render, muitas das vezes com maus olhos ou de uma forma negativa, porque de certa forma isso nos remete à perda. Aqueles que foram escravos, muitas vezes eles perderam a sua identidade, perderam os seus parentes, perderam os seus entes queridos, perderam tudo aquilo que às vezes lhe era mais precioso. Então, muitas das vezes essa palavra ela acaba nos remetendo à perda. E cá entre nós, ninguém gosta de perder. Os que gostam aí de futebol, você vai jogar para perder? Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser identificado com a imagem de perdedor. A rendição muitas vezes nos traz essa ideia de admitir uma fraqueza, de admitir uma derrota, de entregar o jogo. É quando a gente está numa situação de submissão, hoje o meu sensei está aqui, é quando a gente dá os 3 tapinhas. O pessoal do jiu-jitsu, aqui da igreja também, quando a gente dá os 3 tapinhas a gente se rende, e não é legal perder. Quando o samurai ele perde uma batalha, ele se envergonhava tão profundamente daquilo, que ele pegava a espada e ele preferia morrer do que se render, do que carregar a vergonha de perder uma batalha. Então, rendição, muitas das vezes é uma palavra que a gente não traz uma associação positiva. E quando a gente pensa no ambiente, na sociedade na qual nós temos vivido, nós estamos num ambiente extremamente competitivo. O tempo todo, competição. Os alunos pelas melhores notas, no meio corporativo, os empresários pelos melhores resultados. O tempo todo, competitividade. Dentro do esporte. Ceder, desistir, rendição, não faz parte da nossa cultura atual. Não faz parte da dinâmica da sociedade na qual nós vivemos. Então, às vezes, a gente olha para frente e se sente extremamente pressionado, porque a única possibilidade que você tem é vencer. E você, muitas das vezes, você vai se frustrar, dependendo do ambiente que você estiver, porque nem sempre você vai ser o melhor. Nem sempre você vai ser o vencedor. Nem sempre você vai levar o crédito. Às vezes vai ter alguém melhor que você. E você precisa admitir que às vezes você perde. E às vezes a única saída qual a gente tem é nos rendermos. Mas quando a gente vai falar de submissão, rendição, de obediência, parece difícil. Quando você se senta numa roda de amigos, é muito fácil você falar das suas vitórias, das suas conquistas, dos seus títulos, mas a hora que você precisa se colocar numa posição de submissão e de rendição, de admitir a sua fraqueza, de pedir desculpa, parece que dá um nó na garganta, né? Porque a gente é condicionado ao tempo todo vencer, ser o melhor, controlar todas as coisas, controlar as situações. Porém, quando a gente olha para a rendição na Bíblia, nós podemos entender que a rendição nem sempre
é negativa. E para nós cristãos, a palavra rendição, ela deveria fazer parte do nosso dia a dia. Porque quando nós nos rendemos diante de Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, sabe o que você está fazendo? Você está entregando a tua verdadeira adoração no altar e aos pés de Jesus. Sem rendição, meus amigos, tudo que nós fazemos talvez seja vão. Porque não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. Ou você tem fé e se rende, ou você não se rende e provavelmente estará rendido a outras circunstâncias. Para nós cristãos, a rendição, ela deve ser o centro da nossa adoração, porque é nela onde nós encontramos a nossa relação de dependência com a graça e a misericórdia de Deus. E esse Deus, que ele é movido por um amor por nós que é incondicional. Um amor que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. É só se render. O amor de Deus é incondicional para aqueles que o servem, aqueles que se rendem. E nós ainda, enquanto cristãos, muitas das vezes nós entendemos a nossa adoração de uma maneira tão limitada, a esse ambiente, muitas vezes. Eu gosto muito dessa igreja. Uma igreja moderna, uma igreja bonita, tem um bom som, tem carpete, tem cadeiras, poltronas confortáveis, o louvor legal, os ministérios estão funcionando bem, mas será que a nossa adoração, ela se limita somente às quatro paredes do templo? Orações, músicas, canções, boas obras? Talvez a gente não perceba que a nossa verdadeira adoração, ela depende de uma postura de render-se ao senhorio de Jesus Cristo. Não por medo de não ser salvo, não por obrigação, porque ele pede, mas por amor a Deus. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, Deus nos criou por amor, Deus nos permite nos reunirmos hoje aqui por amor. Deus nos amou. Deus nos ama, se preocupa com a minha e com a sua vida. Então nós entregamos o nosso coração no altar, nós o adoramos, porque Ele nos amou primeiro e nós o amamos. E queremos fazer isso de todo o nosso coração. Mas não tem como adorarmos a Deus se nós não nos rendermos a Deus. O resto é só ação. Não adianta nada eu vir aqui ministrar palavras se meu coração não estiver dobrado. Não adianta nada a gente vir aqui cantar bonito se o coração não estiver dobrado. Não adianta nada a gente servir, fazer um monte de caridade com a motivação errada no coração, porque senão a gente só vai estar alimentando o nosso ego. Porque eu faço caridade, porque eu faço boas obras, porque eu ministro louvor. O centro, a essência da nossa adoração, ela está errada. E a verdadeira adoração é oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo. Queria pedir um texto que está em Romanos 12, 1. Vou acompanhar aqui com a minha, caso tenha alguma diferença. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo. Pegar outro? Ei, aí, voltou. Beleza. Vamos ao texto.
Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Eu vou ler outra versão aqui. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Então, a verdadeira adoração que nós devemos oferecer está relacionada ao oferecer-se completamente a Deus como um sacrifício vivo. E a minha pergunta hoje, para nós refletirmos um pouco, é: o que nos impede de nos oferecermos enquanto um sacrifício vivo para Jesus? O que te impede de consagrar a sua vida definitivamente a Jesus? Fazer de Jesus Cristo o seu Senhor. O que te impede de, no dia a dia, entender que há necessidade de você carregar a sua cruz? Morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. Completamente, como Paulo fala em Romanos. Não é 95%, não é 99%, é 110%, completamente. Não só metade do que faz, metade do que vive, metade do que pensa. O que te impede de viver uma vida de 100% de rendição e submissão a Deus? Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, trata a questão da rendição em um dos seus capítulos como uma questão de verdadeira adoração. Ele nos mostra que grande parte da dificuldade humana em viver completamente na questão da rendição ao Senhorio de Jesus Cristo está em 3 fatores. O primeiro dos fatores é o medo, o segundo é o orgulho, e o terceiro é a falta de compreensão acerca da rendição. Eu gostaria que nós investíssemos um tempo refletindo a respeito dessas questões. De como os nossos medos, de como o nosso orgulho, de como a nossa falta de compreensão nos afastam da verdadeira essência da adoração, que é a rendição ao senhorio de Jesus Cristo. Algumas questões nos afastam do amor de Deus. A primeira questão que nos afasta desde o início da história da humanidade de Deus é o pecado. Todos pecamos depois de Adão, nascemos em pecado. E isso nos afasta de Deus. Zygmunt Bauman, importante sociólogo, estudioso, ele fala a respeito da liquidez das relações, de como as relações elas se vão por entre os nossos dedos e como nós não conseguimos nos apegar porque as coisas estão pouco palpáveis. Os nossos relacionamentos estão cada vez mais líquidos, sem consistência, inclusive no nosso relacionamento com Deus. Qual é a nossa consistência no relacionamento com Deus? As relações, elas se tornam cada vez menos confiáveis, mais pautadas em interesses. E muitas vezes nós trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus. E às vezes, tudo isso nos gera o medo, porque estamos distantes de Deus, não confiamos em pessoas, consequentemente acabamos não confiando em Deus. Não conseguimos confiar em Deus, vivemos uma vida de medo, que nos impede de ver e perceber o amor de Deus por nós. E aí nós caímos sempre no mesmo erro, de tentar tomar as rédeas, de tentar tomar o controle de todas as circunstâncias e relações, porque nós não conhecemos a esse Deus, ou talvez nós já sejamos crentes, conheçamos a Deus, mas talvez não conhecemos a profundidade do amor de Deus por nós. E aí a gente não consegue compreender o significado dessa rendição. E aí o medo, ele acaba nos cercando e nos impedindo de nos rendermos a Deus.
Mas afinal, o que a gente pode fazer enquanto cristão para vencer o medo? De um lado eu tenho medo. Em contrapartida, vem a confiança. A minha mãe me falava, não confie em estranhos. Então é natural que nós, enquanto seres humanos, nós não confiemos naquilo que nós não conhecemos. Então talvez você tenha medo, talvez você tenha insegurança em se aprofundar no relacionamento com Deus e render-se aos pés de Jesus, porque você tem medo, mas medo de quem não conhece. Minha mãe falava, não confie em estranhos, não sai sozinho na rua, cuidado com o homem do saco. Eu não conheço o homem do saco, eu morria de medo dele. Eu não podia ver um mendigo carregando um saco na rua, que eu achava que era o homem do saco. E eu tinha medo, porque a minha mãe falou, não confie em estranhos, cuidado com aqueles que você não conhece. E às vezes a gente tem medo de entregar as rédeas das nossas vidas a Jesus, porque não o conhecemos suficientemente. Para vencer o medo e confiar em Deus, então, é muito prático, nós devemos buscar conhecê-los, tornarmos íntimos em relacionamento com Jesus. Ao buscarmos um relacionamento íntimo com Jesus, nós entenderemos de fato que Deus nos ama e não há por que temer. Romanos 5:8, por favor. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Outras versões dizem ainda quando éramos pecadores. Quando o pecado ainda não tinha sido tirado de nós. Deus nos mostrou o quanto nos ama entregando o seu Filho. Você acha que Ele te ama pouco? Você acha que Ele quer se relacionar pouco? Você quer saber o quanto Deus te ama? Desse tamanho. A cruz é para a gente lembrar que é desse tamanho que Jesus nos ama. Então, quando você tiver dúvida de quanto Deus te ama, olha para a cruz. Olha para Jesus pregado no madeiro, mostrando com os braços o tamanho do amor dele por você. É deste tamanho que Deus te ama. Você não vai confiar em Deus? Mateus 10:30. Mateus 10:30 diz que os fios da sua cabeça, os fios de cabelo das suas cabeças estão contados. Conta vocês, até os fios dos seus cabelos estão contados. Alguns, como eu, um pouco menos. Mas estão contados. Os poucos que restam aí, sensei, estão contados. Deus sabe. Foi Ele que levou o resto. Esse Deus que te ama é um Deus que se preocupa tanto com a sua vida que Ele contou os fios da sua cabeça. É um Deus que te conhece tão profundamente na sua intimidade, na sua essência, nas suas necessidades, que Ele está preocupado com o tanto de fio que ainda tem na minha e na sua cabeça. Você não vai confiar? Jeremias 29:11 nos diz que Deus tem pensamentos bons e de paz ao nosso respeito, não de mal. Se eu conheço os planos que tenho para vocês, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, não de desgraça, um futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor, que está falando. Pô, o que falta para você soltar o controle e parar de bater a cabeça? Deus tem um sonho para vocês, prosperar, e não de desgraça, um futuro cheio. Então por que nós andamos tão ansiosos em tomar a rédea das coisas? Parece que toda vez eu prego, eu tenho que falar sobre isso. Talvez porque seja uma dificuldade que eu mesmo tenha, e talvez você tenha no seu dia a dia, de soltar as rédeas. Mas Deus conhece os pensamentos que Ele tem ao meu e ao seu respeito, pensamentos de paz, de prosperidade, não de desgraça.
Então nós estamos falando aqui que Deus nos ama, Deus se preocupa com as nossas vidas, Ele quer se relacionar e ser conhecido de você, para que você possa confiar. E assim vencer o primeiro obstáculo, que é o medo. Outro grande obstáculo que o autor Rick Warren coloca no seu livro, segundo ponto, o primeiro é medo, o segundo é orgulho. Eu parei para pensar essa semana, que grande parte dos meus problemas, em qualquer atmosfera que seja, principalmente relacional e com Deus, a raiz desses problemas está no meu orgulho. Eu sou um cabra um pouco orgulhoso. Todos nós somos, na nossa essência, um pouco orgulhosos. Está em nós. E às vezes no relacionamento com Deus não é diferente, a gente é orgulhoso. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Não precisa responder e não precisa cutucar o seu cônjuge. Mas alguém aqui tem dificuldade de pedir perdão para o esposo ou para a esposa depois de uma discussão? Para, irmão, eu estou vendo, hein? Para, irmão, está cutucando. Alguém? Ou sou só eu? Orgulho. Isso é devido ao nosso orgulho. A nossa dificuldade de assumir que somos criaturas nascidas em pecado, que não temos o controle das coisas. Orgulho. O orgulho faz parte da nossa natureza pecaminosa, assim como nós olhamos na queda. Sabe por que Eva comeu do fruto? Em Gênesis 3:5, sabe o que prometeram para ela? O que a cobra falou? Que ela ia ser igual a Deus. Para quê? Ela tinha tudo. Todas as suas necessidades. Adão e Eva estavam no paraíso, no jardim. Coisa mais linda. Mas foi oferecido ser igual a Deus. E aí talvez tenha mexido num pontinho ali, chamado orgulho. Querer ser mais, querer ter o conhecimento sobre todas as coisas. Nos sentirmos melhores que os outros. Muitas vezes nós queremos ser Deus. Muitas vezes nós nos sentimos como Deus. Nós nos colocamos numa situação de superioridade. Nos sentimos melhores que os outros, mais importantes. Nos importamos com títulos. Com lugares de honra. Queremos ser dono da razão. Queremos ter o controle de todas as coisas. Quantas vezes a gente vai em congressos, encontro de pastores, falei um pouco isso com a liderança hoje. Quem é você? Professor, doutor, reverendo, deputado Tiago Augusto. Que é isso? Um monte de título. Não, por favor, não. Tiago não, doutor Tiago. Que é isso? Orgulho. Porque você tem que ser alguma coisa. Você tem que ser mais. Onde isso vai nos levar? Esse desejo incansável de ser mais, de ser dono da razão, de ter o controle de todas as coisas. Sabe o que isso te faz? É o que te causa mais estresse todo dia. Porque nem sempre você vai ser o tal, nem sempre você vai ser o bom, nem sempre você vai ser o melhor. Quantas vezes a gente chegava na competição sem ser achando que ia ganhar? E de repente, toma um contragolpe e fala, hoje ele foi melhor que eu. Faz parte da nossa vida. Mas aí o que você faz? Fala, não, vou treinar porque na próxima competição eu vou pegar esse cara. Quero ser melhor.
tempo todo, essa motivação. E às vezes você não consegue, isso te causa estresse. Porque você perde a tua motivação e o teu propósito de vida. Você está desviando o teu propósito. Deus está te mandando para cá, mas você quer ser melhor que o cara lá. E aí o orgulho nos impede de viver uma vida de rendição a Deus. E olha que louco. Foi prometido a Eva ser igual a Deus. Satanás quis ser igual a Deus. E muitas das vezes, quanto mais nós tentamos ser como Deus, nós nos parecemos mais com Satanás. O teu orgulho e a tua necessidade incansável de ser igual a Deus ou de ser melhor que todo mundo a qualquer custo, te torna mais parecido com Satanás do que com Deus. Até a respeito de vida espiritual, viu, queridos? Tem gente que se acha muito mais espiritualizado que o outro, que julga o outro. Eu sirvo, eu isso, eu aquilo. A igreja, queridos, é uma reunião de pecadores. E tem muita gente que está pecando pelo orgulho. Muitas vezes eu. E aí, quando eu quero me parecer mais com Jesus, mais com Deus, eu acabo sendo mais parecido com Satanás. Porque eu coloco isso a qualquer custo. Aceite as suas limitações, para que você não se frustre quando as coisas saírem do seu controle ou quando derem errado. Para quando você olhar para o irmão que é melhor que você em alguma coisa, você não cair no pecado da inveja, dos ciúmes. Porque o pastor mandou mensagem para o fulano, não mandou mensagem para mim. Eu sou o líder do ministério. Por que o pastor não veio falar comigo? A gente vive isso o tempo todo na igreja, gente. Gente doída. Relaxa. Entenda sua natureza humana, pecaminosa e orgulhosa, dependente da graça e da misericórdia de Deus. Vença o medo, vença o orgulho para que você possa ressignificar o que é viver uma vida de rendição. Uma vida de rendição não está relacionada a uma resignação passiva. Estar rendido não está relacionado a um fatalismo ou uma desculpa para que você seja um preguiçoso e não se mexa na direção das coisas a qual você almeja. Render-se não é você ser um coitado, mas é você assumir uma postura de coragem, mas uma coragem de entregar o controle nas mãos de Deus. Render-se não é resignar-se. Render-se é autossacrifício. É você estar disposto a suportar a dor, a sofrer, para que Deus faça os processos e mude o que precisa ser mudado em mim e em você. Isso é render-se. Render-se a Deus não é covardia ou subserviência. Render-se a Deus é um ato de coragem só para os fortes. Só para os fortes. Aqueles que se rendem ao senhorio de Jesus precisam ter coragem, porque eles vão precisar sair do controle. Eles vão precisar confiar, não ter medo, deixar o orgulho de lado e relaxar. Ser o garupa da moto, deixar Jesus levar. Se você tentar tomar o controle, igual o Isaías sempre fala, a gente cai da moto. Deixa Jesus controlar a moto, senta na garupa e vai. Isso é se render e requer coragem. Render-se a Deus não é sobre desperdiçar a vida que Ele te deu. Render-se a Deus é entender que quanto mais Deus está no controle, mais autêntico você se torna. Por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ao render-se a Jesus, você vai se tornar mais parecido com Ele. E isso não quer dizer que você está deixando de ser você, isso quer dizer que você está sendo você, porque você foi criado à imagem e semelhança dEle. Então, quanto mais a gente se rende e busca ser parecido com Jesus, mais autêntico a gente se torna.
Tem gente que acha que porque virou crente vai perder a identidade, vai perder os amigos e não sei o quê. Meu amigo, tem coisa que assim, você fazia e não faz mais mesmo. Você pecava, agora você tem que deixar de pecar. Você roubava, você não rouba mais. Você traía, você não trai mais. Você mentia, você não mente mais. Do resto, você só vai ser mais parecido com Jesus, porque Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Então, quando você pensar em se render, pense que você está se tornando mais autêntico conforme Deus te criou para ser no seu propósito. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte: é quando nos viramos para Cristo e nos rendemos à sua personalidade, que pela primeira vez começamos a ter a nossa própria e real personalidade. É só em Jesus que você encontra a sua verdadeira identidade. E isso está relacionado a uma postura de rendição. Na Bíblia a gente pode ver a rendição se manifestar através da vida de muitos personagens, mas basicamente algumas posturas que a gente identifica nesses personagens são obediência e confiança a Deus. É quando você está pronto para dizer sim, Senhor, a tudo que Deus pede, e não questioná-lo. Às vezes eu falo para minha esposa alguma coisa, a minha esposa ela é muito assim, ela fala, por quê? Para quê? Às vezes eu falo assim para ela, faz. Depois eu confia. Né? Eu falo assim, ó, confia um pouquinho mais no maridão. Confia. E aí quando ela confia, ela faz. Aí depois ela pergunta por quê. Se ela não entendeu o porquê durante o processo, ela me pergunta. E às vezes ela manda, eu faço. Obediência, submissão, caminhar junto, caminhar em sintonia. Então, a obediência e a confiança, elas nos aproximam da identidade que nós temos de servo, quando estamos dispostos a dizer sim, Senhor, para tudo que Ele pede. Assim como foi com Pedro. Pedro estava pescando, um dia inteiro pescando e não pescando nada. Joga a rede para cá, não pega nada. Joga a rede para lá, não pega nada. Aí chega Jesus, ô Pedro, joga a rede mais uma vez lá. Jesus, eu estou aqui o dia inteiro pescando e não pesquei nada. Você está me falando para jogar a rede para o outro lado? Mas porque tu és quem é, eu vou fazer. Sim, Senhor. Pedro, joga a rede para o outro lado. Não fazia o menor sentido para Pedro, porque ele já tinha ficado o dia inteiro lá, pescando e não pegou nada. Não fazia o menor sentido jogar a rede de novo. Mas ele falou para Jesus, porque és tu que está pedindo, vou fazer. Basicamente ele falou, sim, Senhor, jogou a rede. O resto é história. Foi a maior pescaria da história da vida de Pedro. Sim, Senhor. Pedro foi obediente. Pedro confiou em Jesus. Pedro, ele se entregou à vontade de Deus, mesmo quando não fazia sentido para ele. Pedro se rendeu aos pés de Jesus e viveu o sobrenatural. E isso aqui foi só o começo do sobrenatural. Pegar peixe para pescador, mas que a pesca foi boa, foi. Mas o que ele viveu depois foi muito mais do que ele poderia imaginar viver ao lado de Jesus. Outro exemplo, Abraão. Abraão seguiu as orientações de Deus, sem saber para onde isso levaria. Sendo criticado, sendo abandonado, sendo odiado, mas ele seguiu as orientações de Deus, sem saber onde ela o levaria, sem saber quando as coisas aconteceriam, como ele faria, não se sentia capacitado e sem saber o porquê de tal circunstância que ele estava vivendo. Mas ele fez. Mas a nossa postura muitas vezes é falar, ai Deus, será? Deus, por quê? Muda a pergunta do porquê, do para quê, que você vai encontrar propósito nas coisas que Deus está te permitindo passar.
Todos esses exemplos entenderam que só a partir da rendição eles poderiam viver as promessas, viver o sobrenatural de Deus que mudou as suas histórias, dos seus descendentes, do povo, a história da humanidade. Talvez a mudança de vida que você está esperando depende da sua postura de render-se verdadeiramente a Deus, e não só crer, porque está na moda. É a igreja da moda, lá de São Manuel. Vou lá. Não queremos que você venha por isso. Queremos que você venha para render-se aos pés de Jesus, encontrar propósito verdadeiro na sua vida, se tornar um escravo verdadeiro de Jesus. E a gente precisa olhar para a rendição e perceber que nós conseguimos viver uma vida de rendição quando a gente entrega verdadeiramente o controle nas mãos de Deus. Você percebe que você está no caminho de rendição quando você começa a depender mais de Deus para tomar suas decisões. Ontem conversávamos com o Marco e com a Bela, né? A gente se encontrou lá em Botucatu e eles falaram a respeito do carro, né? Foi rendição, né? Mó luta para trocar o carro. Mas a hora que eles começaram a se render aos pés de Jesus e perguntar qual era o carro que Jesus queria que eles comprassem, as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a se mover assim. E aí eu falei ainda para minha esposa, nossa, a gente colocou o carro para vender e não sai por nada, gente. Eu falei, a gente precisa orar para saber se é para a gente trocar o carro. Qual carro ele quer? Qual que a gente precisa? Quer dizer, qual que ele precisa que a gente tenha para servir? A postura de rendição, ela começa na dependência de Deus. É quando você larga o controle e deixa Deus trabalhar. Quando nas tuas relações você não quer mais manipular as coisas e as pessoas para que tudo aconteça do seu jeito. Tem gente que no trabalho, no ministério, vem aqui e começa a articular as pessoas, um manipulador. Fala aqui no ouvido, aí ele vai lá e fala nada daquilo ali, porque a hora que eles, o cara é um articulador, um manipulador, e às vezes ele faz isso nas relações, na hora que ele está discutindo, às vezes, com o teu parceiro, ele começa a dobrar a pessoa, manipular, e se ele está errado, ele vai fazer a outra pessoa se sentir errada. Para. A hora que você começa a parar de manipular as pessoas e as circunstâncias, você começa a perceber que você está vivendo um caminho de rendição. Porque você deixa Deus no controle. Sabe outra coisa que a gente vê na pessoa que está rendida a Jesus? Ela não é reativa às ações com ela. E ela não é hiperreativa às críticas sobre ela. Ela não coloca peso na cobrança, nas relações, nos relacionamentos. Você vai lá, você faz uma crítica à pessoa, ela fala, opa, guarda para ela e vai lá tentar ser melhor. Ou se não faz sentido, ela não fala nada. Porque ela se rendeu aos pés de Jesus. O que importa para mim e para você não é o que estão falando de você, é o que Jesus está vendo no seu coração. O teu cônjuge foi lá, falou um negócio que você não gostou, fez alguma coisa que você não gostou. Você vem sempre no sentido de combater, de reatividade, de agressividade. Não consegue conversar. %90 dos casamentos cristãos que partem para o divórcio, a queixa principal, a causa principal dos divórcios é falta de comunicação. Casais que não sabem se comunicar porque não se renderam a Jesus, se separam, mesmo os dois sendo crentes. Essa semana eu pedi perdão para minha esposa. Essa semana eu pedi perdão para minha esposa porque eu falhei na comunicação com ela. Levei ela à ira. Pequei. Não tenho problema em pedir perdão na frente de toda a igreja para minha esposa. Perdão, esposa. Porque quando eu olhei para mim, eu falei, ainda sou escravo do pecado. Hoje eu estava orando em casa.
Daqui a pouco eu estou lá chorando no escritório, ela vem e falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ela falou, o que foi? Eu falei, como eu vou subir para pregar sobre ser escravo de Jesus, se eu ainda sou escravo do pecado? E aí Jesus falou, não é você, não é sobre você. Se você se render a mim, o Espírito Santo vai agir através de você, vai pregar. E você, trate de buscar ser melhor. Trate de buscar ser um melhor marido para a tua esposa. A palavra de Deus me constrangendo e me transformando. Às vezes a gente está aqui, a gente está pregando, vocês acham que a gente não erra. Que gente, isso aqui é tudo que eu estou trazendo para a minha vida, porque eu sou muito pecador. E às vezes eu acho que eu sou escravo do pecado ainda, por mais que eu já esteja aqui. E hoje isso me constrangeu. Falei, caramba. Mas pedi perdão, me levantei e me rendi aos pés de Deus essa manhã para que eu pudesse estar aqui hoje. Faz parte. Esse é o caminho da rendição. No Getsemane, Jesus nos ensina sobre rendição, sobre se render à vontade do Pai, sobre entender que algumas coisas precisam acontecer. Jesus não reclamou. Ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. A sua vontade. Então Jesus, quando ele se rende na vontade de Deus, ele entende que o propósito é maior do que as circunstâncias. E a vontade do Pai é maior do que a nossa vontade. Quantas as vezes nós murmuramos e reclamamos da nossa vida pelas circunstâncias? Mais uma vez, olhe para Jesus agora no Getsemane. No Getsemane, Jesus suou sangue de tão estressado que ele estava, de tão nervoso, de tão triste, amargurado até a morte, ele falou. E a gente reclama das circunstâncias, talvez por não entendermos que precisamos nos render aos pés de Jesus, mesmo quando as coisas não vão bem. Hoje compartilhei com vocês lá no nosso que mais antes, no nosso QG do que mais antes de virmos para cá. A nossa irmã Michele está enfrentando um câncer. E ela é do Ministério de Intercessão da igreja. Ontem a gente recebeu uma mensagem dela para minha esposa, falando que está orando e jejuando pela minha esposa, pela nossa família, pelo nosso ministério. E às vezes eu estou murmurando pelas circunstâncias. Eu olho para a Michele e falo, cara, essa mulher é crente. Ela entendeu que se render aos pés de Jesus é aceitar todas as circunstâncias para a honra e glória dele. Se for necessário eu passar por um câncer para que Jesus seja glorificado, que ele seja, eu vou cumprir o meu propósito. Mas quando a gente fica doente, a gente murmura. Quando a gente não consegue trocar o carro, a gente murmura. Quando a gente briga com a esposa, a gente murmura. Senhor, por que me deu essa esposa? Adão falou, foi a mulher que você me deu que me fez aí vacilar. Para. A Michele está cumprindo o propósito dela com câncer na casa dela, orando pelas pessoas, jejuando pelas pessoas, fortalecendo o meu casamento sem eu nem saber. Quem sou eu na fila do pão? Quem somos nós? Será que estamos verdadeiramente rendidos ao senhorio de Jesus enquanto escravos? O pecado, ele entrou no mundo por um homem, e todos nós nos tornamos escravos do pecado, mas ele precisava sair do mundo por outro homem. E foi através da postura de rendição de Jesus que veio a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Foi a postura de rendição de Josué que o levou a uma vitória esmagadora em Jericó. Vitória.
Então, nós começamos essa mensagem falando que a rendição, muitas das vezes, ela está relacionada à derrota. E a Bíblia nos mostra que a rendição de Jesus, a rendição de Josué, a rendição de Pedro, nos leva a um caminho de vitória. E uma vitória que não está relacionada às coisas desse mundo, uma vitória que está relacionada sobre a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre coisas celestiais, que vão nos levar a um caminho de vida eterna. William Booth, fundador do Exército da Salvação, nos diz que a grandeza do poder de um homem está na medida da sua entrega a Deus. Quando sou fraco, é que sou forte. Observe atentamente se você já se entregou de fato a Deus. Pois se você não o fez, se você não se rendeu a Jesus, é muito provável que você esteja se rendendo a alguma outra coisa. Talvez o que te rende é a opinião alheia. Talvez o que te rende é o dinheiro. Talvez o que te rende é a ansiedade, o medo, o orgulho, a luxúria. Talvez o fato de não termos nos rendido a Jesus ainda nos traga a clareza e traga à tona alguns pecados que estão em nós e alguns pecados que estão ocultos em nós, porque estamos rendidos ao pecado, como eu me identifiquei rendido ao pecado essa semana. Se você não se rende a Jesus, possivelmente criará outros ídolos. E nós devemos ter um só Senhor. Escravos de um só Senhor. Não dá para ser escravo do pecado e ser escravo de Jesus. E Jesus nos ama tanto que Ele nos deixa livre para fazer essa escolha. Livres. Só que eu vou te contar uma coisa. Você é livre para fazer a escolha de render-se aos pés de Jesus ou não. Você só não é livre das consequências da tua escolha. Por isso, homens, é importante que vocês se rendam ao pé de Jesus. Mulheres, é importante que vocês se rendam aos pés de Jesus. Eduquem os filhos de vocês a se render aos pés de Jesus. Arrastem pelo exemplo da rendição, da oração, do joelho dobrado, do entregar tudo no altar, do entregar-se completamente, como nós lemos no altar. Porque essa é a essência da nossa adoração. Para que a gente possa refletir a respeito da nossa postura enquanto escravo de Jesus, vou finalizar com algumas características que nós podemos observar no escravo de Jesus. Para isso eu vou pedir, Gui, para que você abra aí em Romanos 3, 23 a 26. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Pode passar, até o 26. Mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo, que nos salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. O escravo de Jesus, quando ele se rende, ele reconhece a dependência da graça de Deus. Ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele depende da graça do seu Senhor para ser salvo. Para o escravo de Cristo, a vontade do Senhor vem antes da sua própria vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa foi a Jesus que ensinou. Então Jesus está ensinando o que aqui para a gente? Que a vontade de Deus ela é soberana sobre o céu e sobre a terra.
Por isso, quando ele orou no Getsemane, ele falou, que seja feita a sua vontade. Então, constantemente, Jesus nos ensina a colocar a vontade do Senhor à frente da vontade do escravo. É o falar o sim, Senhor, sem questionar o porquê, mas confiando num Senhor que é bondoso, amoroso e compassivo. Último ponto. O escravo, ele vive uma vida de serviço e aguarda recompensa. Mateus 20, de 26 a 28. Eu vou até abrir a minha versão aqui, porque eu também gostei bastante. Vamos ver como é que vai estar. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para muita gente. Até o Filho do Homem veio para servir e ser servido, dar a sua vida. E se a gente procura ser imitador de Cristo, como Paulo sugere, nós temos que vir para servir. E o servo, ele se rende ao senhorio daquele que o governa. Então, para lidar com o nosso medo, o nosso orgulho e a nossa falta de compreensão a respeito da rendição, nós precisamos olhar para a palavra, olhar para aqueles que se renderam e olhar para Jesus que se rendeu como cordeiro, sofreu pelos nossos pecados, calado, para nos ensinar a servir, aquele que ensinou que o que serve é maior, aquele que ensinou a lavar os pés dos seus discípulos, a servir aqueles que necessitam, a ir até aqueles que ninguém quer ir. O escravo de Jesus Cristo reconhece a sua dependência da graça, reconhece que a vontade do Senhor vem antes da dele, e vive uma vida de serviço e aguarda a recompensa. Lá no começo a gente leu sobre vida eterna, e essa é a recompensa que o Senhor dos Senhores tem para aqueles que se rendem ao seu senhorio e se tornam escravos daquele que é o Senhor sobre o céu e sobre a terra. Queria convidar o Ministério de Louvor para vir à frente. Quando nós olhamos para os evangelhos e para algumas cartas no Novo Testamento, alguns dos autores, como Paulo, Pedro, Tiago e Judas, eles começam sua carta assim: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, escrevo. Eu, Tiago, escravo de Jesus Cristo. Eu, Pedro, escravo de Jesus Cristo. Eu, Judas, o outro, escravo de Jesus Cristo. O que Paulo viu na estrada para Damasco? O que Paulo viu a ponto de ele falar que nada mais importa? O que Paulo viu, que ele escreveu que todas as outras coisas são esterco, não valem nada. O que Paulo viu, que para ele viver é Cristo e a morte é lucro. E trilhar um caminho de conversão e de rendição, onde ele se coloca como escravo de Cristo. Não é doutor, não é mestre, não é reverendo, não é apóstolo. Paulo era um apóstolo, todos apóstolos, viveram com Jesus, viram, testemunharam, mártires que morreram por uma verdade a qual eles acreditavam, testemunhas. O que eles viram? Mas que nada era mais importante, ser apóstolo não era mais importante do que ser escravo de Jesus.
Eu não sei. Mas quando Ele vier para nos buscar e nos contar, é o que eu quero ver. E é o que eu quero que os nossos olhos sejam abertos para ver. Toda a graça, misericórdia e toda a glória de Deus revelada àqueles que se rendem ao senhorio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nos promete a vida eterna. Deus os abençoe.